Se você parar por um segundo e olhar ao seu redor, vai perceber que o tempo não está apenas passando, ele está sendo consumido em silêncio, enquanto decisões que você não toma hoje começam a cobrar um preço que você só vai sentir lá na frente, quando talvez já seja tarde demais para voltar atrás e no começo parece pequeno, quase insignificante, como se não investir fosse apenas uma escolha neutra, como se nada estivesse acontecendo, mas é exatamente aí que mora o perigo. Porque enquanto você não faz nada, o tempo continua trabalhando, só que contra você. E cada dia que passa sem uma decisão consciente vai se acumulando, se transformando em meses, depois anos, e quando você percebe, aquilo que poderia ter sido construído com calma, agora se torna uma corrida desesperada contra o relógio. E é nesse momento que a sensação muda, deixa de ser leve e começa a pesar, porque você começa a enxergar oportunidades que passaram, caminhos que não foram seguidos, decisões que foram adiadas, e o impacto disso não aparece de uma vez. Ele vem em camadas, primeiro como uma leve frustração, depois como dúvida, e então como um questionamento mais profundo sobre onde você poderia estar agora se tivesse começado antes. E essa pergunta começa a ecoar, porque a verdade é que o custo de não investir não é só financeiro, ele é emocional, ele é psicológico. Ele é o peso de saber que o tempo que você tinha não volta mais, e enquanto outras pessoas começam a colher resultados de decisões que tomaram anos atrás, você ainda está no mesmo ponto, olhando para frente e tentando entender por que parece mais difícil agora. E é mais difícil porque o tempo que você deixou passar aumentou a distância entre onde você está e onde poderia estar. E essa distância não é só de dinheiro, é de tranquilidade, de liberdade de escolha. Porque investir não é só sobre ganhar mais, é sobre ter opções, é sobre não depender de um único caminho. E quando você não constrói isso, o futuro começa a ficar mais limitado, mais apertado, mais incerto. E essa incerteza cresce junto com o tempo perdido, até que chega um ponto em que você percebe que não dá mais para ignorar, que continuar parado custa mais do que começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, porque o maior erro nunca foi começar errado, sempre foi não começar. E é aqui que tudo muda, porque quando você entende isso, a sensação de arrependimento começa a se transformar em urgência, mas não uma urgência desesperada, e sim uma urgência consciente, que te faz perceber que ainda existe tempo, mas não para continuar adiando, e sim para agir, para dar o primeiro passo, por menor que ele seja, porque cada passo agora começa a inverter o jogo, começa a fazer o tempo trabalhar a seu favor, e aquilo que antes era estagnação começa a virar movimento, e o movimento traz clareza, traz direção, traz controle, e de repente aquele cenário que parecia travado começa a abrir possibilidades, porque diferente do que parece, você não precisa recuperar todo o tempo perdido de uma vez, você só precisa parar de perder mais tempo, e isso muda completamente a trajetória, porque a partir do momento que você começa, o futuro deixa de ser uma consequência do acaso e passa a ser resultado das suas decisões, e isso devolve algo que parecia perdido, que é a sensação de controle sobre a própria vida. E é exatamente isso que separa quem continua preso no mesmo lugar de quem começa a avançar. Não é sorte, não é perfeição, é decisão, é ação, é entender que cada dia conta e que continuar parado não é seguro, é caro, muito mais caro do que qualquer erro que você poderia cometer tentando, porque o tempo não espera, ele cobra. E se esse tipo de conteúdo está abrindo sua mente de alguma forma, se isso está te fazendo enxergar algo que antes passava despercebido, então acompanha o canal e ativa o sininho, porque a partir daqui, cada vídeo pode ser o ponto de virada que faltava para você finalmente começar a mudar sua realidade, porque o tempo não vai parar, mas você pode decidir o que fazer com ele a partir de agora.